Oi gente, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma história que me aconteceu um tempo atrás. Então, sobre isso que a gente vai falar é sobre a questão da gratidão, sabe? Então vou contar uma história vivida por mim. E isso me ensinou muito a gente ter gratidão pelas coisas que a gente conquista na vida, seja ela grande ou pequena, sempre há uma conquista. Então essa história que eu vou contar é mais ou menos baseada nisso, né? Então, um tempo atrás, esse mesmo trajeto, eu estou no meu trabalho agora. Eu tinha um outro trabalho, no qual eu trabalhava assim, incansavelmente. E eu tinha chego num dia muito tarde em casa e no outro dia eu precisaria estar cedo no meu trabalho novamente. E eu me atrasei. Cheguei atrasada, né? Acordei atrasada, tipo 1 hora assim, atrasada. Eu lembro que eu olhei na minha conta, devia ter uns R$40 na minha conta. E eu, por morar sempre muito longe dos meus trabalhos, que eu imaginei? Poxa, o único dinheiro que eu tenho, vou ter que pagar o aplicativo, não tem jeito, porque senão eu vou chegar imensamente atrasada. Chamei o aplicativo, tipo, eu só tinha R$40 na conta, eu gastei, vamos dizer, 35 com o aplicativo. Mas tá. Chamei o aplicativo, me arrumei rapidinho, saí. Então nesse mesmo trajeto, aí chegou o aplicativo, eu entrei dentro do carro, sentei. Lembro que eu fiz uma garrafa de café, fui tomando meu café e tava um dia assim de inverno, tava bem frio. Aí sabe aquele dia de inverno frio assim, que tem aquele sol que vai batendo assim no carro? Aí eu olhei pra aquele sol assim, e mentalmente eu fui pensando, gratidão, Deus, né? Eu não tenho todo um monte de dinheiro, mas ainda bem que eu tô conseguindo ir de aplicativo. Tô dentro de um carro, tá quentinho, tá confortável. E fui agradecendo, né? Pelas coisas das quais eu tava vivendo naquele momento, naquela condição. Aí eu ali mentalizando essas coisas, pensando e tal. E o motorista dirigindo, a gente tava num trânsito como a gente tá agora, porque aqui sempre tem bastante trânsito. E eu mentalmente agradecendo pelas coisas que tinham acontecido e tal. Aí de repente o motorista olhou pra mim e falou assim, e eu tava numa época assim, psicologicamente, devido ao meu trabalho, eu tava bem abalada psicologicamente, assim, sabe? Eu tinha passado por muitos problemas no trabalho, enfim, sobrecarga, horários e tudo mais. Então eu tava psicologicamente bem abalada. Mas enfim, independente da situação, do que tá acontecendo, a gente sempre tem que ser grato, né? Porque aquele momento é o que a gente tem e a gente tem que saber viver com o que a gente tem no momento. Ok. Eu agradecendo pelas coisas as quais eu estava vivenciando. Aí o motorista do aplicativo olhou pra mim e falou assim, moça, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, claro. Daí ele vem assim, eu não sei, não te conheço, não sei quem você é, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Pode falar. Daí ele falou assim pra mim, não sei qual que é a sua situação, sua realidade hoje, mas Deus pediu pra eu te dar um recado. E ele começou a falar assim, inúmeras coisas assim, maravilhosas pra mim, que Deus ia me abençoar, que era pra mim ter muita fé que no final tudo ia dar certo, que não sabia qual que era a minha situação naquele momento, o que eu tava passando, o que tava acontecendo, mas Deus, né, pediu pra ele me dizer que ia dar tudo certo, que eu ia ser honrada no final da história, e que era pra mim continuar a minha batalha, pra mim se esforçar ao máximo, que no final tudo ia dar certo. Aquele motorista falando essas palavras pra mim, obviamente que eu já comecei a chorar, né? Eu até me emociono toda vez que eu lembro dessa história, porque foi uma época difícil. E então, continuei firme no meu propósito, independente do que estava acontecendo na minha vida ou não. Eu nunca descontei, né, os meus problemas cotidianos, seja no trabalho, na família, onde fosse, nas pessoas à minha volta. Então sempre eu abençoei muito o meu trabalho, as pessoas com quem estão à minha volta. Então assim, eu acho que isso foi um parâmetro muito importante para eu conseguir hoje estar numa situação muito melhor. Então hoje eu faço o mesmo trajeto, né, um outro trabalho, obviamente, no meu carro, numa condição psicológica, não vou dizer perfeita, mas tranquila e em paz, tá? Então qual que é a moral dessa história toda? É a gente saber agradecer, porque às vezes na dificuldade é que a gente consegue crescer, mentalmente, espiritualmente, principalmente nas dificuldades. Então se o teu trabalho hoje não tá te agradando, agradeça, né? Abençoe o teu trabalho, abençoe o teu chefe, abençoe os teus clientes, abençoe as pessoas com quem estão à sua volta, porque ruim ou bom, essas pessoas que vão fazer você evoluir. Então eu demorei pra aprender isso, mas quando eu aprendi, abriu uma chave, assim, sabe? Abriu uma porta, abriu uma janela, as coisas foram se modificando na minha vida. Então hoje eu vejo que eu precisava ter passado por inúmeras coisas, algumas não muito boas, mas a gente aprende na dificuldade que a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas, com as adversidades e enfim. Então, seja grato, não importa a condição que você esteja. Lógico, você não vai ficar no trabalho onde você está sendo
maltratada, enfim, não vai ficar dentro de um relacionamento, né, abusivo, etc. Mas sempre tem um lado bom, né? E mude. Faça as mudanças corretas na sua vida que você precisa fazer. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, e a gente confiando em Deus e no nosso propósito, as coisas funcionam. Então, Deus enviou um anjo, né, pra me dar aquele empurrãozinho que eu precisava. Continue sendo a pessoa que você é, continue se esforçando, continue fazendo o teu melhor, que eu vou te honrar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos, não foi isso que aconteceu. Deus me honrou muito. Hoje eu tô no trabalho, eu tô feliz, eu tô num momento muito bom da minha vida. Mas não foi fácil, tá? Então, a moral da história é perseverança, confie em você, confie no seu potencial, confie na sua essência. Como eu falei, eu nunca descontei nada do meu trabalho nos clientes, eu nunca maltratei um cliente, eu nunca, né, por mais que o meu chefe fosse chato, isso, aquilo, eu nunca descontei isso nos meus clientes. Então a gente tinha as nossas indiferenças, sim, mas em nenhum momento eles tinham culpa do que estava acontecendo, né? Então eu sempre tratei todo mundo com muito carinho, com muito amor, eu não deixei de ser a pessoa boa que eu sou por causa de uma influência que não estava legal naquele momento. Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar e a gente tem que agir. Então hoje eu sei que eu tive no meu propósito, eu fiz as coisas como tinham que ser feitas e tá tudo bem. Então meu recado é esse, sabe? Abençoem a vida de vocês, abençoem o trabalho de vocês, abençoem o dia de vocês. Tudo começa bem quando a gente abençoa aquilo que a gente faz. Esse tempo atrás eu fiz um vídeo falando da rotina, né? A rotina da manhã e tal, etc. Então tudo começa bem com uma rotina saudável.